Ar-condicionado portátil, pois é, nessa época de calor que nós estamos, não é mesmo? Que na realidade fica calor, fica frio, um negócio meio estranho. Será que este carinha aqui é uma alternativa boa caso você não queira fazer furos na parede aí da sua casa, se você mora em casa alugada, por exemplo? É isso que eu vou responder nesse vídeo, então vem comigo. Ô moça, eu moro no apartamento, o síndico é corno. Sim. E não deixa colocar. Pode ser uma opção pra você do ar-condicionado portátil, então fica no vídeo, bora lá. Fala pessoal do Canaltech, vocês estão bom? Vocês estão bem? Porque eu tô bem, graças a Deus, né? Dentro aí das possibilidades que a vida possibilita a gente estar bem, ou seja, não é sempre que nós estamos bem, mas bem. Não entendi nada. Você já ouviu falar na iniciativa CT Eletro, ou seja, Canaltech Eletro? Sim, nós temos um canal, gente, dedicado, especializado para falar de produtos de linha branca. No caso, falar de geladeira, de fogão, de máquina de lavar, de air fryer, robô aspirador, robô vertical, sanduicheira, nossa, que mais cafeteira e mais um monte de coisa que serve aí na sua casa. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, por favor, que tem eu, Pedro e Adriano falando, né, fazendo review e falando de todos esses temas e todas essas coisas que eu falei para vocês, tá? Mas tá, voltando para o assunto do nosso vídeo, o ar-condicionado portátil é bom? Bem, primeiro que quando a gente fala de ar-condicionado portátil, a gente está basicamente falando, né, do mesmo aparelho que a gente tem o ar-condicionado embutido, né, o split que você conhece, só que numa versão que você não precisa furar a parede, numa versão que você não precisa chamar técnico para instalar nada na sua casa, porque ele é bem mais fácil, bem mais tranquilo, só que como tudo na vida tem pontos bons e pontos ruins, então é por isso mesmo que eu decidi fazer esse vídeo, para te ajudar a escolher se no seu caso faz mais sentido um ar-condicionado embutido ou um portátil. Começando falando aqui sobre as diferenças entre os dois. No caso do ar-condicionado embutido, que é também conhecido como ar-condicionado split, tem também aqueles ar-condicionados de teto, né, tudo mais que normalmente é ar-condicionado empresarial. Quando a gente fala desse tipo de produto, a gente está falando de um produto que ele costuma ser mais potente que o ar-condicionado portátil. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que tem aqueles cômodos muito grandes na sua casa, pode ser que nesse caso o ar-condicionado portátil não faça muito sentido para você. Até porque como o ar-condicionado portátil ele tem de fato menos potência, ele tem menos BTUs que esses ar-condicionados que nem eu comentei que são os embutidos, pode ser que nesse caso não faça sentido para você por conta do tamanho do cômodo. Ah, Amanda, mas quando você fala tamanho do cômodo, você está querendo se referir a quê? Bom, nesse caso, que nem eu falei, nós temos a medida de BTU, que é a British Temperature Unit, é um negócio assim, não tô brincando. Vai na tela, edição pôs. Tá aí na tela, exatamente aí que a edição pôs pra vocês. E pra você descobrir se o seu cômodo, né, quantos BTUs o seu ar-condicionado precisa ter pra resfriar o seu cômodo, você faz lá um cálculo que eu vou ser muito sincera com você que agora eu não me lembro, mas é só você pesquisar que você descobre, é super facinho, falando bem sério. E a partir desse cálculo você descobre quantos BTUs o seu ar-condicionado precisa ter pra resfriar aquele ambiente. Sei que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, é super fácil. Mas voltando, que nem eu comentei, quando a gente fala de ar-condicionado embutido, eles costumam realmente ter os BTUs, né, ter uma potência maior. Para vocês terem noção, tem ar-condicionado empresarial, gente, que tem 60.000 BTUs. O negócio é para resfriar um ambiente tipo de 100 metros, um negócio, um bagulho absurdo, assim, é para deixar quase o Polo Norte, então meio que é aquela coisa. Se você precisa de fato de resfriamento, assim, de verdade, power porreta, nesse caso vai de ar-condicionado embutido, que é o mais aconselhável para você. Outra vantagem do ar-condicionado embutido é que ele tem um visual mais clean, né? Você não vai precisar ficar com um trambolho no meio da sua sala, no meio do seu quarto, no meio da sua casa, em que você vai precisar ficar arrastando com as rodinhas e levando de um lado para o outro, porque nesse caso, como ele fica instalado embutido ali num cantinho quietinho, é só você ligar a hora que precisar, quando não precisar você desliga no controle remoto e tá tudo certo. Mas como eu sou uma pessoa que nem sempre traz notícias felizes aqui no Canaltech, eu preciso te comentar das vantagens que no caso do ar-condicionado embutido, principalmente, gente, a parte da instalação. Por quê? Porque provavelmente se você não for um técnico de ar-condicionado, você não vai conseguir instalar o seu ar-condicionado sozinho, olha só que ironia. Você vai precisar chamar uma pessoa, vai precisar chamar um técnico, que nem eu comentei com você, e esse técnico, além dele fazer a instalação, ele vai ter que, assim, fazer a instalação bonitinho, colocar a condensadora de um lado, a evaporadora do outro, fazer a conexão das duas, prender ela, furar a parede da sua casa, precisa, tá bom? Principalmente ali na parte da condensadora, gente, ela normalmente é uma peça mais pesada, ela é mais pesada, inclusive, que o próprio ar-condicionado, sabe? Que
que o split que fica dentro da tua casa. Então realmente você vai precisar de uma pessoa que faça isso por você, que nem eu falei, porque sozinho você não vai conseguir instalar, ou nesse caso, se você for um técnico de instalação de ar-condicionado, aí beleza, você faz o que você quiser da sua vida, porque você manja dos Paranauê e tá tudo bem. Agora falando sobre os aparelhos de ares condicionados, aparelhos de ar-condicionado, ar-condicionados, eu nunca sei o plural de ar-condicionado, peço desculpas, mas aqui a gente tem os pontos que eu considero positivos na escolha de um ar-condicionado portátil, que é: quando você mora numa casa, principalmente que é alugada, ou num apartamento, por exemplo, que às vezes você não pode instalar ar-condicionado, não pode colocar condensador ali na parte da sacada, né? Tem algumas pessoas que têm alguns tipos de problema nessa parte. O ar-condicionado portátil é uma boa solução. Porque o que você consegue fazer nesse caso? Você vai comprar o aparelho, ele vai chegar na sua casa e você não vai precisar, não vai demandar, nesse caso, uma instalação propriamente dizendo. Você não vai precisar chamar um técnico que vai instalar o ar-condicionado da sua casa. Não. Ele é um aparelho que você vai posicionar ele em algum canto da sua casa que você queira, seja no quarto, na sala, na cozinha, onde você quiser, no banheiro, onde você decidir, onde seu coração mandar. Só que precisa de um cuidado aqui. Porque como o ar-condicionado portátil, ele é uma junção meio que da condensadora com a evaporadora, tudo no mesmo produto, você vai precisar achar um lugar para fazer essa troca de calor, né? No caso, você vai precisar achar um vão, não é um vão, né? No caso, um espaço aí na sua janela para você colocar o duto que tira o ar quente do seu quarto, né? Do cômodo que você tá, para que ele consiga fazer essa troca de temperatura. E como a gente também tá falando de uma evaporadora, né? Como característica na realidade dos aparelhos de ar-condicionado, ele também desumidifica o ar. Gente, que palavra difícil. E além de você precisar se preocupar com essa parte que nem eu falei, de instalar o duto, né, de colocar ele no vão da janela, né, em algum vão que ele consiga fazer essa troca de calor, essa troca de temperatura, você também precisa ficar esperto porque vai ter uma saída de água nele. E essa saída de água você vai colocar em um ralo, alguma coisa, em algum lugar que possa, né, de fato ser molhado, porque quando a gente faz essa troca de calor e principalmente quando a gente usa o ar-condicionado, a gente acaba desumidificando o nosso ar. Então é por isso que além do espaço pro duto de ar para fazer essa troca de calor, você também vai precisar aí separar um espacinho para essa saída de água para acabar não molhando a sua casa. Aí uma coisa que eu lembrei agora, tem alguns aparelhos de ar-condicionado portátil que tem um reservatório de água dentro dele, mas mesmo assim, tá? Fique esperto, porque o reservatório enche. E se você não perceber, você vai estar lá usando o ar-condicionado de boa em casa e você vai andar, vai pisar e você fala, pera, de onde veio essa poça de água? Então, né, você precisa esvaziar ele, então fique esperto. Se não vier esse caninho para você fazer o esvaziamento da água, você vai ter que tirar esse reservatório e esvaziar e voltar ele pro aparelho, beleza? Outra vantagem que eu citei, que nem eu comentei aqui no início do vídeo, é a parte de você não precisar fazer nenhum tipo de instalação de furar paredes. Diferente do ar-condicionado embutido, o ar-condicionado portátil, que nem eu falei, é só você comprar, tirar da caixa, separar o duto ali bonitinho, espaço para ele trocar o ar ali, né, trocar o calor junto com o ambiente, o negócio para água e acabou. Você fez a instalação, não chamou técnico, não furou parede, não acabou com nada, não vai precisar se preocupar em como é que você vai fazer para tirar o aparelho de ar-condicionado se você sair da casa que você aluga, por exemplo. Ele é muito legal para esse tipo de situação. Eu diria, inclusive, que é uma das principais vantagens quando a gente fala de aparelho de ar-condicionado portátil. Eu, por exemplo, moro numa casa alugada e eu tenho sofrido muito com calor. Não só eu, como meu marido também tem sofrido muito com calor e a gente está cogitando já há algum tempo comprar um aparelho de ar-condicionado portátil, porque a gente tinha um aparelho embutido, né, um aparelho de ar-condicionado embutido, só que hoje a gente mora num prédio. E um prédio, a instalação já é meio que mais complicada, e além de tudo isso, não tem espaço para ficar condensadora para fora, e além de não ter espaço para ficar condensadora para fora, a gente meio que acabaria furando a fachada do prédio, e isso seria um problema no futuro para arrumar, e uma série de outros fatores. Então, por exemplo, no nosso caso, o ar-condicionado portátil é de fato uma opção, porque evita todos esses problemas que eu citei para vocês anteriormente. Porém, assim como no ar-condicionado embutido, o ar-condicionado portátil também tem desvantagens. E as principais que eu diria que são: potência, que nem eu falei, ele não é tão potente quanto um ar-condicionado split. Ar-condicionado split, realmente, que nem eu falei, você consegue aí até 60 mil BTUs, você consegue uma coisa de fato mais parruda. Já o ar-condicionado portátil, o que o mais forte deles que eu vi, gente, tinha tipo 18 mil BTUs, que é algo ali considerável, mas se você tiver já um cômodo muito maior na sua casa, não vai dar conta de resfriar. Então ele é mais pensado naquela situação mesmo como uma emergência. Pô, tô passando calor na minha casa, não tenho como furar a parede, moro numa casa alugada, tô querendo uma opção para ser mais prática, mais fácil para mim, que eu não fure nada, que eu coloque, que dê uma resfriada bacana no meu ambiente. Não vai ser tão potente, mas vai me ajudar. O ar-condicionado portátil serve para isso. Outra coisa também que ele não é muito bom, barulho. Ele de fato é sim mais barulhento do que o ar-condicionado, no caso embutido.
Se você for usar um ar-condicionado portátil aí, principalmente no seu quarto, leve isso em consideração. Pra mim, esse tipo de barulho eu considero tipo ruído branco, sabe? Eu gosto, pra mim é até relaxante. Mas vai ter pessoas aí que vai falar, pelo amor de Deus, qualquer barulhinho que eu tiver no meu quarto, putz, não adianta nada ele tá fresquinho e tá barulhento e eu não conseguir dormir. De fato, quando a gente fala desse tipo de aparelho, a gente também acaba considerando o fato dele ser mais barulhento. Se você é o tipo de pessoa que não gosta de barulho, pode ser que ele não seja também uma opção para você. E por último, uma diferença notável entre os dois é a conta de energia, que é o principal, né? Quando a gente fala desse tipo de produto, é aquele produto que você até tem vontade de ter e tudo mais, mas quando você pensa nessa parte, dá uma doída ali no bolso. E eu vou te falar que o ar-condicionado portátil, infelizmente, das duas versões, é a que gasta também mais energia. Como ele acaba fazendo essa troca de calor de uma forma menos eficiente do que o ar-condicionado embutido, infelizmente ele também vai gastar mais energia e não vai te entregar, que nem eu falei, a mesma potência que um ar-condicionado embutido. Aí nesse caso você precisa avaliar se na sua residência faz sentido, se é que nem eu falei também para sua casa, se é para o seu negócio, se é para sua empresa, onde é que você tem que colocar ele para aí sim fazer sentido e você ver qual que é o melhor nessa situação. No mais, chegamos ao fim de mais um vídeo. Novamente, vou lembrar a vocês, por favor, se inscrevam no CT Eletro, que é a nossa iniciativa de fazer o quê? Análises, reviews e temas, tudo relacionado à linha branca. Eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canal Tech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreve lá no CT Eletro, viu? Por favor. Eu tenho o Pedro e o Adriano fazendo várias reviews super legais. E o Pedro comendo muita coisa na Air Fryer, que é muito bacana. E eu também, já queimei pão de queijo, não queria, mas acontece. Tchau!